né? Irmãos, algumas quintas-feiras atrás, eu preguei, acho que 2 ou 3 mensagens sobre o livro de Tessalonicenses, né? Falei sobre como surgiu a igreja de Tessalônica, né? De Tessalonicenses. Falei que ela surgiu parece que foi em 3 meses, 3 semanas, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? Eles foram as pessoas que foram ali estabelecer essa igreja, e ali nasceu uma igreja saudável, uma igreja sadia, e falamos também como que surgiu o nome de Tessalonicenses, né? Então nós ministramos tudo isso, e depois eu preguei uma outra quinta-feira, também dando continuidade, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre as saudações finais que Paulo vai fazer à igreja de Tessalonicenses. Depois ele vai escrever outra carta, né, que é a carta de 2 Tessalonicenses, né? E aí Paulo, quando ele vai dar as saudações finais, né, ele vai falar assim no versículo 12, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Ele vai falar assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham considerações para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar aqui, meu irmão, é com relação às pessoas que estão liderando a igreja de Tessalonicenses, né? Ele vai dar aqui uma palavra para que eles aprendam a tratar as pessoas que foram ali implantar o trabalho, a tratá-los com honra, né? Isso é uma coisa, meu irmão. Paulo ele vai falar aqui de alguns princípios que a gente precisa praticar, né? A gente aprender a honrar aqueles que se esforçam para nos abençoar. Porque você não imagina, meu irmão, às vezes você vem para a igreja, ou você vai para a escola, ou qualquer outro tipo de pessoas que exerçam uma função de... Esse barulho é do ventilador. Desliga aquele ventilador ali, Natan. Ele pega no microfone ali e faz barulho. Às vezes você vai num lugar, né, e você é tão abençoado, né? Você é tão abençoado, e às vezes você esquece de honrar aqueles que abençoaram a tua vida. E você não tem ideia, meu irmão, do quanto que para aquilo que chegou até você, como que foi preparado tudo aquilo, o esforço que houve, tudo aquilo que está atrás daquilo que você está recebendo, às vezes em meia hora, em 20 minutos, em 1 hora. Você não imagina o sacrifício que houve lá atrás, né? Você não imagina isso. Então, Paulo ele vai falar isso para a igreja, porque é algo que a igreja precisa aprender. A igreja precisa aprender esses princípios de honra, né? Então ele fala assim, olha, ele vai falar, beleza, assim, olha, tenham em grande consideração aqueles que se esforçaram, né? Aqueles que... Então, meu irmão, você vai estudar a história da igreja, né? Você vai ver que pessoas morreram por causa do evangelho. Pessoas deram suas vidas por causa do evangelho. Nós não temos hoje
essa dimensão, né? Então a gente faz o quê? A gente faz a coisa de qualquer jeito, né? A gente não honra. E eu me preocupo muito com isso, meu irmão, né? Ontem, eu estava sentado lá na frente da minha casa, e o pastor André veio, ele estava passando em frente da minha casa, e ele veio conversar comigo, né? Sei lá, o pastor hoje está vendendo torta, ele vai lá sempre que ofereceu uma torta. Quem já ofereceu para você alguém aqui ou não? É uma farra, né, meu irmão? Mas o pastor André hoje está, né, tem uma certa idade, mas está bem ativo, né? Mas com tudo isso eu aprendi a honrá-lo, porque o pastor André ensinou muitas coisas para a gente, meu irmão, né? Muitas coisas, nós aprendemos muitas coisas com ele. Aprendemos a lutar a nossa fé, né? Muitas coisas que nós temos foi daquilo que Deus deu para ele ensinar a gente. Então, nós precisamos entender isso, e Paulo vai falar sobre isso. Ele fala assim: olha, aprendam a honrar as pessoas que te ensinam algumas coisas. Então, meu irmão, você não imagina, por exemplo, que as pessoas que estão acima de você, elas pagam um preço de oração pela tua vida. Às vezes você está lá, você nem imagina isso, mas os teus líderes, os teus pastores, eles estão lá, meu irmão, na madrugada, eles levantam de manhã, eles dobram o joelho, e eles começam a orar pela tua vida, pela tua casa. Você nem imagina, você está lá, puxa, eu estou sozinho nessa guerra, estou sozinho nessa batalha. Não está, porque as pessoas que estão sobre você, elas estão orando por você, estão pagando um preço por você. E Paulo vai falar assim: olha, tenham em grande estima essas pessoas, tenham em grande estima estas pessoas. Então, por causa do trabalho deles, né? Por causa daquilo que eles fizeram, Então, meu irmão, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é aprender a honrar aqueles que nos ensinam alguma coisa. Amém? Se estiver na escola, você que estuda hoje, né? A gente vê hoje, por exemplo, esse princípio, meu irmão, está na cabeça dos nossos, essa falta de princípio, né? Está na cabeça dos nossos jovens, dos nossos adolescentes hoje. Eles não sabem honrar seus professores, né? Eles não honram eles. Então, a gente vem de uma época em que a gente sabia o que era honrar. E isso tem se perdido, meu irmão, né? Se perdido dentro da igreja, se perdido dentro da nossa família, né? Eu fui criado assim, por exemplo, meu irmão mais velho, eu honrava ele. Eu nunca levantei a voz para ele, porque eu entendia o quê? Que ele era autoridade sobre a minha vida. Então isso são princípios, né, de honra. E quando nós aprendemos isso, meu irmão, o Senhor vai nos abençoar. Amém? Então às vezes nós podemos estar colhendo coisas por desonrar pessoas que estão acima de nós. Então nós temos que aprender a honrar. E aí Paulo vai continuar na carta dele, ele vai falar assim: vivam em paz um com os outros. Amém? Meu irmão, nós precisamos aprender a viver em paz. Fuja, meu irmão, de briga.
fuja de encrenca, fuja de viver em confusão, aprenda a viver em paz com a pessoa, ainda que você não goste dela, porque você não é obrigado a gostar de todo mundo, meu irmão, né? Porque tem pessoa, meu irmão, que você tem que se esforçar para gostar dela. É ou não é verdade? Né? Então, aprenda a viver em paz. E muitas vezes, meu irmão, para você viver em paz, às vezes você vai perder. Mas é melhor você, às vezes, perder algumas coisas, mas você viver em paz. Você viver em paz. Então, fuja, meu irmão, né? Lá dentro da tua casa, não sei como que você vive lá, né? Dentro da igreja, né? Houve um tempo na nossa igreja, meu irmão, que era um tempo muito difícil, né? Tempo de briga, de fofoca, de confusão, de um falando, meu, isso mina nossas forças, isso acaba com a gente. Então, meu irmão, nós temos que eliminar essas coisas e aprendermos a viver em paz. O casal, um tem que viver em paz com o outro. Você chegar dentro da tua casa, né? Tem que haver dentro da tua casa um ambiente de paz em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Na igreja, meu irmão, nós temos que chegar na igreja e tem que haver um ambiente de paz na igreja em nome de Jesus. Você não pode chegar aqui na igreja, meu irmão, olhar para o irmão e falar, ih, aquele irmão lá, olha o Fábio correndo atrás do cachorro lá, lá fora. Vai, Fábio, dá um jeito nesse cachorro aí. Né? Você não pode chegar na igreja, meu irmão, né? E ter um ambiente pesado, né? Onde a pessoa olha para o outro e fala, ih, aquele irmão ali, né? Não, meu irmão, você tem que chegar aqui, ter um ambiente de paz, onde o louvor vai cantar, você vai adorar o Senhor, com o coração livre, leve, solto, você vai olhar para o irmão e falar, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que viver assim, irmãos. Amém? Eu já vivi situação, irmãos, né, que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né, dentro da minha família, que eu tive prejuízo, e prejuízo muito grande, mas aí eu cheguei, chamei a Patrícia, falei para a Patrícia, olha, a situação é essa, né, a pessoa conversou com a gente, né, e nós temos todo o direito de não abrir mão daquilo que pertence a nós. Tinha documento que comprovava as coisas, tinha tudo, meu irmão. Mas eu falei para a Patrícia assim, olha, se nós tomarmos essa decisão e ter lucro e querer ficar com lucro, nós vamos criar aqui um ambiente terrível, um ambiente de desconfiança, um ambiente que a pessoa vai olhar, todo dia você vai encontrar com a pessoa e vai ficar aquele clima pesado, aquela coisa ruim. Então eu acho melhor nós perdermos, mas nós vivermos em paz. Aí nós oramos sobre isso, né? Oramos sobre essa situação, e aí nós decidimos fazer o quê? Abrir mão daquilo que nós tínhamos por direito. Por quê? Porque a palavra ensina que você precisa aprender a viver em paz. Muitas vezes, meu irmão, você quer brigar, né? Por exemplo, hoje, questão de herança familiar, meu irmão, é um negócio sério isso. Irmãos se matam um ao outro por causa de herança familiar.
causa da casa, por causa do carro, por causa da conta bancária. A família que vivia em paz agora vive um verdadeiro inferno. Irmãos não conversam mais um com o outro, viram a cara um para o outro. Por quê? Porque eles preferem perder a paz, mas ganhar um pouco de dinheiro. Então, meu irmão, você vai ter situações na tua vida que você precisa escolher: ou você vive, ou você não dorme, ou você não vive uma vida de paz, para você ter um pouco de dinheiro ou coisa assim, que daqui a algum tempo vai acabar. Então eu vivi isso dentro da minha família, e graças a Deus nós tomamos a decisão correta. Meu irmão, isso aqui que nós estamos falando, isso aqui é a prática do Evangelho. Amém? Porque Evangelho não é você vir para a igreja só, né, levantar as mãos, cantar, não. O Evangelho ele tem que ser funcional na sua vida. O Evangelho você tem que viver ele o quê? Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, nas tuas decisões, no teu dia a dia. Então é isso aqui, a Bíblia está falando: olha, prefira viver em paz. Em nome de Jesus, amém? Então ele fala assim, ó: vivam em paz um com os outros. Vivam em paz, meu irmão. A melhor coisa que existe é você chegar na tua casa, deitar e dormir, meu irmão, e acordar em paz, andar com a cabeça erguida no meio da rua. Vamos continuar? Aí ele fala assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. O que é o ocioso, meu irmão? O ocioso é aquele que não quer fazer nada. Ele quer viver das custas dos outros. Ele quer viver do suor dos outros. Então advirta ele, né? Fale com ele. Advirta os ociosos. Aí ele fala assim, ó: confortem os desanimados. Isso aqui, meu irmão, você e eu precisamos fazer. Confortar aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que perdeu o ânimo de viver, né? A Bíblia diz que você tem que ter uma palavra de ânimo na tua boca, em nome de Jesus, meu irmão. Chegar diante do irmão e falar: irmão, né? Levanta a tua cabeça, meu irmão, né? Vai para frente, Deus vai te abençoar, Deus vai liberar bênção sobre você. Anime, tenha força, tenha fé, o Senhor é contigo. Esse é o teu papel de igreja, animar os desanimados, meu irmão. Porque o que nós temos de desanimado hoje, meu irmão, não é brincadeira. Pessoas perdendo a fé, perdendo, né, a alegria de viver. Aí ele fala assim: confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Auxilie eles. Irmãos, infelizmente, nós sempre vamos ter os fracos ao nosso lado. Sempre. Sempre vai ter aquela pessoa que você vai precisar auxiliar ela, né? Pegar ela no colo, né? Meu irmão, é assim que faz, meu irmão, olha, dá esses passos aqui, né? Então nós somos colocados para auxiliar os fracos, né? Aí ele fala assim, ó: sejam pacientes para com todos. Amém? Você é paciente, irmão? Né? Não é fácil ser paciente, meu irmão.
A Bíblia fala que você tem que ter paciência, meu irmão. Andar 1 milha, andar 2 milhas, tirar a camisa, né? Tem irmãos, meu irmão, que você tem que ter paciência com ele. Falar, meu irmão, contar até 10, 20, 100, 1000. Você não pode ser uma pessoa explosiva, meu irmão. Muitas vezes a tua explosão vai trazer grandes prejuízos para você. Tem horas que você tem que explodir, tá? Mas você tem que saber a hora de fazer isso. Então a Bíblia diz, Paulo está ensinando assim, olha, tenha paciência, tenha paciência. Vai lá, ensina uma vez, vai lá, ensina de novo. Então nós temos que ser, meu irmão, pacientes um com o outro. Eu tenho que ter paciência com a Patrícia. Patrícia tem que ter paciência comigo, meu irmão. Tenho que ter paciência com o Natan. Tenho que ter paciência com vocês. Amém? Paciência. Deus, o irmão está lá, né? Falando que não deve, fazendo que não deve, e você vai lá, irmão, você tem ouvido a palavra, não é assim que faz, meu irmão, não é essa decisão que você tem que tomar. Isso é o evangelho, meu irmão. Você imagina, teve uma vez que Jesus estava ensinando, isso está nos evangelhos, teve uma vez que Jesus estava ensinando para os discípulos, né, uma coisa, e eles, o que eles faziam? Eles não entendiam. Você imagina como que Jesus teve paciência? Teve uma vez que Jesus estava ensinando, eu acho que foi Pedro, e Pedro não entendia que Jesus estava falando. Jesus falou para ele assim, basta Pedro, basta, chega, vamos fazer outra coisa. Lembra? Você vai achar, é que eu não lembro onde é que está, né? Mas ele fala, basta, não dá mais, vamos, outra hora eu volto a ensinar você a fazer isso. Então Jesus teve que ter paciência, meu irmão, com eles, com aqueles homens que não entendiam o que ele falava uma coisa, eles entendiam outra. Quando Jesus está lá no Getsemane, né, e os soldados vêm para cima dele, e Pedro, sanguíneo, arranca da espada e pá, corta a orelha de Malco. E aí Jesus fala, o que você fez, homem? Vai lá, cata a orelha, coloca no lugar, fala, não é assim que faz. Se você levanta a espada, você vai viver pela espada. Nós não somos dessas pessoas. Então, ter paciência. Amém? O quê? Lucas, põe aí, 22, 38. Lucas 22, 38. Os discípulos disseram, vê Senhor, aqui estamos 2 espadas. Aí ele fala assim, é suficiente. Na outra versão fala, basta, né? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus fala, chega, vocês não entendem o que eu estou falando. Olha lá, eles disseram, Senhor, eis aqui 2, só que você tem que ler o contexto para você entender o que está aí, né? Aí Jesus lhe disse, basta, vocês não estão entendendo nada, vamos fazer outra coisa, vamos para lá, vamos para outro canto, vou ensinar vocês outra coisa. Amém? Auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa, você não pode ser uma pessoa vingativa, amém? Não pode. Mas pastor, você não imagina o jeito que ele me tratou, você não sabe o que ele fez comigo.
A Bíblia diz o quê? Trate as pessoas com amor, e você vai colocar brasas sobre a cabeça dela. Você quer quebrar uma pessoa, meu irmão? Né? A pessoa vem e ela espera que você reaja. Ela quer brigar, meu irmão. Ela quer ver o sangue correr. E aí quando ela espera que lá você fala assim, me perdoa. Pronto, você desmonta ela, meu irmão. Eu lembro uma vez que eu fiz uma coisa errada, né? E aí a pessoa estava vindo do meu lado, eu já vi que a pessoa ia falar. Antes ela chegar, eu falei para ela assim, olha, me perdoe pelo que eu fiz. Pronto, desmontou a pessoa. Então, meu irmão, você não pagar mal com mal. Você fala, não, pastor, mas isso não existe, meu irmão. Na igreja tem irmão na igreja, meu irmão, que é virado no giraia. Tem irmão na igreja que é vingativo. Ele não espera, ele fala assim, vai chegar a hora, eu vou devolver o troco. Não faça isso. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paguem o mal com o bem. Mas sejam sempre bondosos um para com os outros. Então isso que ele está falando. Seja bom. Meu irmão, não misture bondade com você ser uma pessoa boba. Tá? Existem limites para as coisas. Você tem que saber o limite. Você não pode ser bom ao ponto das pessoas explorarem você, de arrancarem tudo de você. Não é assim. A bondade tem o seu limite, tá? Então você tem que ter essa sabedoria, você tem que ter isso, meu irmão, né? Saber até onde você vai abençoar a pessoa e até onde a pessoa ela usa disso para aproveitar de você. Que tem pessoa que é assim, meu irmão. Você abrir um espaço, ela vai querer sugar você. E aí você tem que, cortar ela. Ela tem que aprender a andar com as próprias pernas dela, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui. Alegrem-se, orem continuamente. Então Paulo, meu irmão, ele está dando orientação para a igreja. Ele fala assim, alegre-se. Meu irmão, você precisa ser uma pessoa alegre. Amém? Só anda com a cara emburrada. Pode ser assim, irmão. Tem que ser uma pessoa feliz, né? Eu gosto do pastor Alex, porque ele transmite alegria, felicidade. Meu irmão, você tem que ser uma pessoa feliz. Tem uma pessoa que eu vou comprar material, lá numa empresa, eu já reclamei para o cara, né? Eu cheguei lá, fui comprar um material, isso foi faz um tempo. Mas pensa num cara, meu irmão, com uma cara amarrada. Aí eu peguei o material, mas aquilo me incomodou. Eu cheguei na oficina, eu liguei para o superior dele. Peguei e falei, cara, você tem um cara aí que recebe a gente aí? A gente se sente mal com ele, pô. Falei, esse cara representa a tua empresa, meu. Mauro, ele é assim mesmo, fazer o quê? Falei, não, você tem que conversar com ele. Eu voltei lá esses dias, tá do mesmo jeito. Mudou nada. Não dá um sorriso, meu irmão. Meu irmão, você tem que rir, meu irmão. Amém? Você é uma pessoa alegre.
Ah, pastor, mas você não sabe os problemas que eu tenho. Eu sei, meu irmão, todo mundo tem problema. Não é só você que tem problema. Não é só você que tem dívida. Não é só você que às vezes fica doente. Você tem que ser feliz. Paulo está falando, alegre-se, meu irmão. Meu irmão, acorda de manhã, fala, Senhor, obrigado, esse é o dia que o Senhor fez. Se alegrar em nome de Jesus. Amém? Então ele fala, se alegre, meu irmão. Cadê aqui? Se alegre. Ore constantemente. Meu irmão, uma coisa que você precisa fazer, nós precisamos fazer, é orar. Orar. Nós não podemos ficar sem orar. Então nós temos que achar um tempo para nós orarmos, falar com o Senhor, né? Falar para Ele das nossas necessidades, tirar um tempo para adorá-lo, tirar um tempo para interceder. Orar, meu irmão, orar pela tua casa, orar, eu estou sempre orando, cobrindo a Patrícia em oração, cobrindo o Estevão em oração, cobrindo o Natan em oração. Senhor, abençoa, guarda, Senhor, supra as necessidades, né? Eu oro pelo futuro do Estevão, Senhor, Deus, dá uma mulher abençoada para o Estevão, Senhor, ajude nas suas decisões. Oro por vocês, né? Às vezes alguns de vocês vêm no meu coração e eu começo a orar, interceder, Senhor, visita meu irmão lá, Senhor, está passando por dificuldade, por luta, meu irmão, você tem que orar. Amém? Orar pelo Brasil, orar pela nossa nação. Meu irmão, a perspectiva para o ano que vem é terrível sobre a nossa nação, meu irmão. Não sei se você acompanha os noticiários políticos aí, mas é terrível. Orar, Senhor, faça um milagre, Senhor, muda, Senhor, o ambiente político do nosso país. Empresas estão indo embora, estão retirando seus recursos da nossa pátria, meu irmão. Esse dia eu vi um vídeo, meu irmão, pessoas jogando toneladas e toneladas de alimento fora, porque não consegue vender, porque não compensa ele vender. Orar pelo país, você precisa orar pelo país, meu irmão. Independente do partido político que está lá, a nossa função é orar. Eu não votei no Saulo ganhou, no culto que ele fez lá, eu fui lá, e gostei do culto. Agora qual que é a minha função? Não votei nele, vou orar por ele agora. Senhor, abençoa, dê a ele sabedoria, graça, Senhor, faça com que ele seja um tremendo prefeito nessa cidade. Então essa é a nossa função, meu irmão, orar pela igreja. Você precisa orar. Então Paulo está falando assim, igreja de Tessalonicenses, orem continuamente. Orem continuamente. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Não é dar graça, meu irmão, só quando você está bem. É dar graça quando você está enrolado, quando você está desanimado, quando você está abatido. Paulo fala assim, deem graças em todas as circunstâncias. Aprenda a ser grato em toda a circunstância. Amém? O câmbio do meu carro estourou, tive que levar para arrumar, ficou caro, mas graças a Deus, porque Deus me dá o dinheiro para eu poder fazer isso. Dar graça quando você está tudo bem é fácil, meu irmão, né?
Dá graça quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho de comer, mas dá graça quando você está comendo ovo todo dia. Dá graça quando você não tem as coisas, quando você quer comprar uma coisa e não tem recurso, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me dar condições de ter, em nome de Jesus. Então Paulo fala, dê graças sempre, em todas as circunstâncias. Aí ele fala assim, no versículo 19, não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Meu irmão, você pode apagar o fogo do espírito dentro de você. Você pode apagá-lo. Você pode perder o vigor do espírito dentro de você, meu irmão, se você não ficar ligado. Aí ele fala, não apaguem o espírito. Quando você apaga o espírito? Quando você deixa de fazer essas coisas. Quando você deixa de orar, quando você deixa de vir para a igreja, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de ter comunhão, quando você deixa, meu irmão, de praticar a palavra. Acho que é em Efésios, Paulo fala assim, não apagueis o espírito que há em vós. Não apagueis. Então você tem que ficar ligado, meu irmão. O Espírito tem que estar pulsando dentro de você constantemente. Amém? O Espírito tem que estar pulsando no teu coração, te fortalecendo, te renovando, né? Te sustentando, te alimentando. A tua comunhão tem que ser constante com Ele. Então não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. O que é, meu irmão? Às vezes, para você entender, às vezes a gente fala profecia, a gente fala assim, não, profecia é aquela que o pastor Mauro traz um pastor aqui, e o pastor libera uma palavra profética sobre mim. Isso é profecia? É profecia. Mas isso que eu estou fazendo aqui agora, também é uma profecia. Eu estou pregando a palavra. E o que acontece? É você desprezar aquilo que você está sendo ensinado. Deus dá uma direção na palavra, Deus dá uma orientação na palavra, você está vivendo um momento em que você precisa tomar algumas decisões, a direção vem do púlpito e você não pratica, você despreza a profecia. Você está lá traindo a tua mulher, aí vem a palavra, olha, se você não se arrepender, isso, e você ouve aquilo, sabe que tem que mudar, e você fala, não vou mudar porque o negócio aqui está bom. Você está desprezando a profecia. Então é você colocar em prática, meu irmão, aquilo que sai do altar, ou aquilo que Deus usa um profeta para falar com você. Aí Paulo fala, não despreze isso, porque vai chegar uma hora que eu vou desprezar você. Lembra o que nós pregamos quinta-feira? Quinta-feira foi eu que preguei, né? Fui, né? Falei sobre a questão do desprezo. Você não veio quinta-feira? Ouve essa palavra, meu irmão. Falei sobre Eli. Deus falava com Eli, né? E Deus falou para ele assim, eu não dei tudo o que você precisava. Eu não dei para você comida, te dei uma casa, te dei uma descendência, coloquei você num lugar de honra, abençoei, cerquei você com bênçãos. E o que você fez? Você me desprezou pelos teus filhos. Você amou mais os teus filhos do que a minha palavra.
Aí Deus começa a falar: a partir de agora, porque você me desprezou, porque você desprezou a profecia que estava sobre você, eu agora resolvo te apartar de mim. Olha, na tua casa, para você saber disso, no mesmo dia vão morrer os seus 2 filhos, isso será um sinal para você. Você, na tua descendência, nunca mais vai se levantar um profeta. Olha, e aqueles que eles não vão chegar a ser velho, eles vão morrer na flor da idade, e aqueles que não morrerem, eles vão se arrastar aos pés de Samuel, desse menino que você está vendo aqui, para que Samuel dê a eles um pão, um pedaço de pão, para eles poderem viver. Aí Deus fala assim: longe de mim abençoar você. Isso é terrível, meu irmão. Sabe por que aconteceu isso? Porque Eli desprezou a palavra profética. Então você não pode desprezar, meu irmão. Paulo fala assim: olha, não desprezem a profecia, não trate com desprezo as profecias. Meu irmão, quando vier uma palavra daqui do altar, agarra essa palavra, meu irmão, e coloque ela no teu coração e trate dela com carinho. Pegue a palavra e fala assim: o que eu posso aplicar isso no meu coração? O que eu posso começar? Como que eu posso começar a praticar isso? Amém? Vocês estão aí? Amém? Aqui, ó. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, e afaste-se de toda a forma do mal. Quando vier uma profecia sobre você, quando vier um pastor aqui, meu irmão, né? E Deus usar ele em palavra profética, e ele ministrar uma palavra profética com você, meu irmão, quando ele começar a falar, não seja aquela pessoa que fala assim, tem pessoa que é assim, né? Deus fala assim: meu filho, ele, pronto, meu irmão. Ele não ouve nada que o profeta fala, né? Já as emoções dele se afloraram, e ele, pai, Deus, e aí no final você pergunta assim: o que o profeta falou com você? Nem sei que ele falou comigo, eu sei que ele falou. Não é assim, irmão. Não é assim. Ele falou uma profecia, já pega um caderno, meu irmão, né? Já fica ligado, ou fala, né? Anota, vai anotando, olha, eis que tenho para você, anota, né? Se não vai gravando, assim que ele terminar, procura um papel, uma caneta, registra, porque se o profeta é de Deus, a profecia vai se cumprir. Então, meu irmão, liberou a profecia, já pega e fica atento. Quando que ela vai se cumprir? Quando ela se cumprir, meu irmão, aí se você tiver oportunidade, vai para o profeta e fala assim: olha, a palavra que você deu para mim, Deus usou você, ela se cumpriu. Porque isso alegra o profeta. Eu não sou profeta assim nesse sentido, né? Mas é muito bom você ouvir isso. Então Paulo dá essa direção, né? Então, quando alguém orar, profetizar por você agora, meu irmão, não chore. Amém? Segure as emoções. E fala para alguém assim: olha, anota aí, ou senão, se o culto está sendo gravado, você pega, né, a palavra, né, e você registra ela. Em nome de Jesus Cristo. Então, quando vem alguém aqui e profetiza, meu irmão, eu fico ali, né? Olho para ele, para o profeta,
e falo amém, eu aceito, eu recebo, mas está tudo na minha mente aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo. E aí ele termina, né? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? Então Paulo ele termina assim, meu irmão, dando conselhos para a igreja. Então isso é o evangelho, meu irmão. É você começar a praticá-lo, né? Começar a vivê-lo, começar a experimentar essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche teus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa manhã nós ouvimos alguns conselhos de Paulo, falando com a igreja de Tessalonicenses, dando a ela direção, dando a ela um norte, falando aquilo que eles tinham que praticar no seu dia a dia. E assim, meu irmão, é o evangelho. O evangelho que você só pratica dentro da igreja, meu irmão, não funciona. Não vai agregar nada na tua vida. O evangelho que funciona é aquele que você pratica fora da igreja. É aquele que você recebe aqui, mas você vai lá para fora praticá-lo. Dentro da tua casa, dentro do teu serviço, na escola, no meio da rua, com os seus vizinhos, aonde você estiver, você lembrar da palavra e falar: olha, foi ministrado isso nessa manhã, foi ministrado isso ontem, e eu preciso praticar isso, eu preciso aprender a dar graças, eu preciso aprender a viver em paz. É você viver uma situação na tua casa, meu irmão, que te chama para briga, que te chama para violência, e você fala: não, eu recebi a direção, e eu vou praticar isso. E aí você pratica, meu irmão, e aí aquilo traz um bem-estar para você, aquilo se materializa dentro de você, meu irmão. Aí o evangelho se torna verdadeiro, o evangelho se encarna em você, meu irmão. Então é isso que nós precisamos, né? Colocar em prática tudo aquilo que a palavra nos orienta. Então, meu irmão, seja essa pessoa que vai praticar aquilo que está sendo ministrado sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo que passamos aqui hoje juntos, Pai, que podemos, ó Deus, ouvir um direcionamento da tua palavra. Ó Deus, quanto que o Senhor falou com nós hoje, quanto que o Senhor nos ensinou hoje, Pai, de sermos pessoas, ó Deus, que praticam, Senhor, não apenas ouvinte, como Tiago diz lá: não vos torneis ouvintes apenas da palavra, porque se você se tornar como ouvinte, você vai ser aquela como a moinha que o vento leva para um lado e para o outro. Mas ele fala: se tornem praticantes da palavra. Porque quando nós praticamos, ó Deus, nós crescemos. Quando nós praticamos, nós amadurecemos. Quando nós praticamos, nós avançamos. Quando nós praticamos, ó Pai, nós nos tornamos pessoas maduras, experientes. Ó Pai, obrigado, Senhor,
Peço a tua bênção sobre os irmãos que não vieram hoje, Pai, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, aqueles que estão ainda doentes, estão, ó Deus, privados de vir para a igreja. Ó Deus, que esse domingo seja um domingo de bênção sobre a vida deles. E eu abençoo a tua vida, meu irmão, que o amor de Deus Pai, a graça infinita do nosso Senhor e o consolo do Espírito seja sobre a tua vida, e que você tenha um bom domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão.